Olá, pessoas, tudo certo? Vamos falar agora do segundo reinado, tá? Capítulo 19, um tema bastante importante. Vamos levar alguns vídeos para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão. Então, basicamente, o segundo reinado ele começa com o golpe da maioridade, que eu falei para vocês que antecipou. Então, basicamente, a maioridade de Dom Pedro II, que vai assumir, então, aí, né, seus 14, 15 anos, e vai ser o período mais longo, né, de governo brasileiro. Vai começar em 1840 e vai até 1889 com a proclamação da República. Então, são aí 49 anos de governo. É um tempo bastante expressivo, né, para dizer o mínimo. Bom, então basicamente esse é o apogeu, né, da monarquia. A gente vai ter a consolidação, né, das elites, principalmente das elites cafeeiras. O café vai ser o grande produto, né, do segundo reinado, e nós vamos ter então essa, digamos assim, ascensão principalmente da região de São Paulo como a região de grande poder econômico que até hoje é, né, no país, certo? Então, basicamente, a gente vai ter essa centralização então política, administrativa, essa consolidação do poder que vai de alguma forma pacificar, né? Pacificar é um termo que eu também não gosto muito, porque afinal de contas as revoltas elas foram sufocadas, não pacificadas, né? Paz sem voz não é paz, é medo, né? Como já diria então Falcão, né? Do Rapa. Mas enfim. Então, basicamente, a gente vai ter, na verdade, uma figura central, uma figura de poder, e isso também tem uma figura legítima de poder, né? Atuante, enfim. Isso ajuda com que haja menos rupturas, enfim, né, ou tentativas de ruptura do poder. Então, basicamente, a gente vai ter, então, a ascensão de partidos, né, o conservador e o liberal, que vão estar ali que o Dom Pedro, de uma forma bastante, Dom Pedro II, de uma forma bastante eficaz, vai conseguir fazer uma alternância de poder entre esses grupos e vai fazer com que esses grupos, então, se sintam satisfeitos, digamos assim, ou mais agradados, digamos assim, nos seus interesses, pelo menos na maior parte deste período, certo? Então é o momento então que essas elites, né, exportadoras, enfim, também vão consolidar, né, o seu poder. A gente vai ter então basicamente alguns momentos, né, de outros produtos surgindo, mas basicamente o café vai ser predominante, a mão de obra escravizada continuará predominante, apesar de que a gente vai ter algumas modificações nesse cenário, tá? Até o fim, né, até a abolição da escravização em 1888. Basicamente, então, é o momento em que a gente vai ter todas essas mudanças, eventos bastante importantes para a gente compreender a história brasileira. Bom, então, basicamente, tá, pessoas, o café vai ser o grande produto, o grande motor da economia brasileira, lembrando que o Brasil se insere no mercado internacional como um fornecedor de matérias-primas, né, bem menos valorizadas. De modo geral, não há um incentivo, né, à produção manufatureira, principalmente por interesses externos, né, também interesses internos não, como é que eu vou dizer, estimulam, né, a nossa elite, em grande medida, não tinha esse interesse, né? Preferia que o Brasil permanecesse atrasado porque os seus produtos eram valorizados. Então, no momento em que tu tem uma distribuição, por exemplo, para uma perspectiva industrial, tu vai modificar o fluxo de recursos, ou seja, o investimento feito lá no setor latifundiário acaba sendo dirigido para outros locais e o setor latifundiário não o deseja. A gente tem fatores internos que impedem essa industrialização do Brasil, e fatores externos, por motivos óbvios, né? Vários países não têm interesse que o Brasil deixe de comprar os seus produtos para produzir os seus próprios, certo? Bom, então o café vai ser o grande produto. O café é considerada uma bebida de luxo, uma bebida que já tem digamos assim, já está consolidada, né, no mercado externo, né, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, enfim, né, e basicamente a produção brasileira ela vai começar a crescer agora, principalmente na metade do século XIX, né, na região, então, basicamente, na zona da Mata do Rio de Janeiro, inicialmente, né, primeiramente, né, em pequenas lavouras e depois com né, o crescimento da produção e do interesse, né, e a valorização do produto no mercado externo, isso vai se alastrar, né, então vai fixar basicamente na região do Vale do Paraíba, ali entre Rio de Janeiro
e São Paulo, e mais tarde aí sim vai ganhar grande força no oeste paulista, tá? A partir da metade da década do século XIX, assim, 1850, 60, por aí. E ali se encontrou, então, né, um solo mais adequado, né, um clima bastante adequado, e ali vai ser o auge, então, o principal espaço do café, e por isso mesmo São Paulo vai ser a principal província produtora de café e centro econômico, então, vai se tornar o grande centro econômico do país, certo? Então, basicamente, a gente vai ver que a mão de obra também, obviamente, vai ser uma mão de obra escravizada, né? Uma mão de obra massivamente então negra africana. Mais tarde a gente vai ter então a adesão de imigrantes, né? Alguns imigrantes que vão vir para o Brasil nesse contexto, principalmente imigrantes italianos, vão também vão ter sua mão de obra mobilizada para a produção cafeeira, certo? Então, basicamente, a gente vai ter também, né, um fluxo grande de população escravizada que vai ser mobilizada para essa região, principalmente oriunda do Nordeste, já que nós temos, como eu falei para vocês, a decadência, né, do açúcar já há algum tempo, certo? Então, basicamente, esse novo eixo econômico vai enriquecer essas elites, esses fazendeiros, que vão ser conhecidos como barões do café, certo? E esses barões do café, eles vão começar então a ganhar importância na vida política, principalmente na vida política da corte, né? E vão, digamos assim, fomentar uma urbanização e também, em certa medida, uma diversificação dessas atividades. Então, muitos desses fazendeiros vão também investir no comércio dessa região, também vão se tornar banqueiros, né, até para financiar esse dinheiro, esses investimentos, né? Então, a gente vai ter uma certa diversificação da economia, principalmente da região dessa província, certo? E basicamente, já assim, nesse período, mais de 50% das exportações brasileiras vão se tornar, então, né, o café brasileiro vai ser, então, né, hegemônico praticamente por muito tempo a nível mundial, certo? Bom, nós vamos ter alguns surtos de industrialização no Brasil, lembrando que Dom Pedro II, ao contrário do seu pai, ele nasceu no Brasil, né? E ele, enfim, foi criado aqui. Ele tinha uma perspectiva bastante que a gente poderia entender como nacionalista, né? A ideia nacionalista, enquanto ideologia, né? Ela vai se constituir no final do século XIX, mas ele já tinha uma visão assim que a gente vai poder entender depois como nacionalista, né? Não nacionalista, tá? Eu tô falando nacionalista, aquele nacionalista que gosta de arrotar e tal, se enrolar na bandeira, se enrolando na bandeira. Não é isso o nacionalismo, tá? Mas enfim, né? No sentido de ter um compromisso de fato com o desenvolvimento da nação. Dom Pedro II, de fato, poderia dizer que ele tinha, assim, essa perspectiva, ele tinha interesse em desenvolver. Mas como eu falei para vocês, né? Tipo, é claro, ele é o imperador, né? Existe ainda um poder moderador, inclusive, do qual ele vai também se valer, mas não é uma coisa que ele faz só o que ele quer, tá? É claro que ele tem uma influência importante enquanto governante, tá? Mas, como eu disse para vocês, grande parte das elites econômicas não tinham interesse em desenvolver industrialização no Brasil, tá? Mas o Dom Pedro II, ele sempre tentou, e várias vezes ele confrontou os interesses internacionais nesse período mais da Inglaterra, né? A Inglaterra é a potência hegemônica no século XIX, tá? Os Estados Unidos ainda engatinhando, assim, mais como uma potência local, né, e depois regional, né, continental, né, não mundial. Enfim, e Dom Pedro também tentou estimular, ele era um cara muito culto, um cara muito inteligente, era um cara que estudava muito, assim, tipo, ele era um nerd, assim, se a gente for pensar. E ele estava muito interessado nas novas tecnologias, nas descobertas deste período, né, a gente está no período da Segunda Revolução Industrial, lembrem-se, né, muita coisa está sendo colocada, tá? Então, basicamente, ele tentou fazer algumas medidas, né? Como, por exemplo, confrontando a Inglaterra, não renovando os tratados de comércio lá de 1810, né? Ele tentou criar uma tarifa especial, né? A tarifa Alves Branco, de 44, que tentava taxar dar uma taxa muito maior aos produtos importados, né? Tentando barrar um pouco e estimular que se produzisse
as manufaturas, certo? Então, há uma série de medidas, né, que são tentadas pelo governo para fazer esse estímulo, né? E a gente vai ter, de fato, alguns surtos, né, industriais. Contudo, como eu disse para vocês, há uma série de pressão dos cafeicultores e isso vai acabar retrocedendo, basicamente, tá? Mas, enfim, há um certo surto de industrialização. Por que surto? Porque não há um planejamento, porque não é uma coisa de longa... né, de um olhar, né, de longo alcance, não, era uma coisa mais assim para tapar buraco, era uma coisa mais, né, bens, a produção de bens mais consumíveis, digamos assim, não algo mais de base, com alta perspectiva tecnológica, certo? Então nós vamos ter esse pequeno surto econômico que não vai durar grande coisa, industrial, aliás, que não vai durar grandes, né, por muito tempo, mas que ele é bastante conhecido e que vai ficar denominado como Era Mauá. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, certo? Bons estudos e até a próxima.